queria aproveitar que você está em pé e pedir você que abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Enquanto você encontre, eu quero ser grato ao Senhor por esta oportunidade que Ele me concedeu, de mais uma vez poder estar com os irmãos para pregar a palavra de Deus. Quero ser grato a Deus também pela vida da irmã Elisete, que nos estendeu o convite. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor desta igreja, ao pastor Jander, que Deus continue abençoando, honrando o ministério dele. Deus abençoe sua esposa, a irmã Eunice. E para mim é um privilégio, um prazer muito grande, irmãos, estar mais uma vez com vocês para adorar o Senhor. Eu trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Arcilon. Ele manda um abraço a toda essa igreja. E eu fiquei surpreso, pastor, porque na verdade eu vim só eu e o irmão Daniel. E quando eu acabo de chegar aqui, minha esposa, meus filhos, Micael e família. Então tem uma caravana aí. Glória a Deus. Deus continue abençoando a minha família, em nome de Jesus. Queridos, vamos ao texto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, que diz assim: E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores estavam, e havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num barco que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e ausentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém, queridos? Pode assentar em nome de Jesus. Queridos, estamos diante da poderosa e da inerrante palavra do nosso Deus. Palavra essa que não falha, palavra essa que não muda, palavra essa que acha guarida em nossos corações quando nós abrimos o coração para ouvir a voz de Deus. Eu começo a entender que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, a Bíblia Sagrada é o maior manual para o cristão aprender a viver nessa vida. E quando eu começo a entender a história de um homem chamado Pedro ou Simão, eu comecei a perceber que esse homem não tinha uma história, quem sabe, muito alegre ou muito feliz. Eu imagino que a história de Simão, ela trazia para ele muitos problemas, ele tinha muitos problemas para enfrentar. Imagino eu que quando esse camarada, ele começa, quem sabe, trabalhar, como ele trabalhava na pescaria, imagino que Simão estava afadigado por causa da situação, dos problemas financeiros, quem sabe, a família que ele tinha para cuidar. E de repente, esse mesmo Simão, ele precisa de, quem sabe, entrar para pescar à noite, pegar alguns peixes para pagar dívida, e assim por diante, quem sabe, cuidar da sua casa. Mas eu começo a entender que Pedro, quando ele vai pescar, eu começo a perceber que ele não tem muita coisa a fazer, a não ser acreditar numa pescaria à noite, a não ser acreditar que ele vai sair, deixar a família em casa e voltar com um resultado positivo. Queridos irmãos, isso acontece na vida de cada um de nós que estamos aqui esta noite. Quem sabe nós saímos para trabalhar, nós saímos para cuidar do nosso trabalho no dia a dia, e já temos a certeza de que vamos voltar com um resultado positivo, mas no meio da caminhada, no meio da jornada, às vezes o resultado não é positivo e o resultado
resultado se torna negativo. Por quê? Porque o que espera a gente no dia de amanhã, eu não sei, você não sabe e nenhum de nós sabemos, mas uma coisa eu sei: se o Senhor aparecer no seu caminho, na hora da luta e da tribulação, ainda há um jeito e há uma saída para você se alegrar na presença de Deus. Queridos irmãos, quando eu leio isso, eu comecei a entender. Quem sabe Simão, ele dá um beijo na esposa e ele diz: hoje eu resolvo o problema, hoje eu vou resolver o problema da família, hoje eu vou resolver essa situação, hoje eu não vou ficar devendo nada para ninguém, hoje as coisas vão melhorar e vão dar certo. Queridos, quando ele sai alegre, quando ele sai contente, mas ao longo da noite da pescaria, esse mesmo Simão, ele já não encontra mais tão alegre como saiu de casa, porque dá cerca de 9 horas, 10 horas da noite, ele ainda não havia apanhado peixe. Da meia-noite, ele ainda não havia apanhado peixe. Da 1 hora da manhã, ele não pegou peixe algum. Da 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, e Simão está sem peixe algum para colocar dentro do seu barco. Queridos, a noite para Simão não foi tão agradável, a noite para ele não foi tão favorável, a noite para ele não teve tantas coisas boas ao seu favor. É bem verdade, queridos, que quem sabe no meio da noite ele já está sem expectativa de vida e dizendo até mesmo para os seus companheiros: mais uma vez eu vou fracassar na minha casa, mais uma vez eu vou fracassar com a família, mais uma vez eu vou fracassar com os meus negócios, mais uma vez eu não tenho mais expectativa de vida para chegar em casa e se alegrar. Quem sabe, queridos, aqui esta noite tem tanta gente viajando no meio da noite, espiritualmente falando, tem tanta gente fracassando no meio da madrugada, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração: aguenta só o arraiar do dia, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem alegria, aleluia. Pela manhã a alegria de Deus vai reinar na sua vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No meio da noite que eu aposto que esse Simão está, imagino que o frio da noite está fazendo o camarada já desanimar. Quem sabe no meio da noite, o frio da noite já faz ele não pescar com tanta vontade de pescar. Quem sabe no meio da noite ele já olha para os companheiros e diz: não tem como a gente fazer nada. No meio da noite eu imagino que ele pode estar até pensando assim: ei, a tempestade pode até nos pegar aqui e a gente não tem nada mais a fazer no meio desta noite. Mas quando ele chega pela manhã, ele chega desanimado. Quando ele chega pela manhã, ele chega já cansado, e os companheiros deles estão saindo do barco e começam a lavar as redes. Uma vez que eles estão lavando as redes, eles estão dizendo: eu desanimei. Uma vez que estão lavando as redes, eu estou dizendo: eu não aguento mais. Uma vez que está lavando a rede, ele está dizendo: eu não tenho mais condições de pescar mais nesse dia, eu não tenho condições de fazer nada. Ei, querido, tem hora que o problema atinge a gente até o topo e a gente pensa em parar. Tem hora que o problema é tão grande na vida da gente, dá vontade de lavar a rede e largar tudo de lado. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: não lave a rede ainda, porque tu pode precisar dela. Não lave a sua rede, porque tu vai precisar dela, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero nesta noite trazer uma palavra com um tema: tomando o barco emprestado. Preste atenção neste tema, irmãos. Tomando o barco emprestado. Uma vez que eles estavam lavando as redes, então a Bíblia diz que Jesus aparece pela manhã. Quando Jesus apareceu pela manhã, Jesus então ele dá uma olhada, porque a multidão estava querendo ouvir Jesus de Nazaré. Ele vê 2 barcos encostados. Ele vai no barco de Simão, e quando ele vai no barco de Simão,
ele pega o barco de Simão emprestado, e ele entra no barco e manda Simão afastar um pouco da terra e entrar um pouco no meio do mar, para que ele pudesse ensinar a multidão. Simão estava com um barco que aparentemente não servia para mais nada naquele dia, porque ele estava cansado. Eu não sei qual é o barco em que você está vivendo, eu não sei qual é o teu barquinho que você tem aqui esta noite, mas uma coisa eu tenho para te dizer: o meu Deus está presente aqui esta noite, e Ele quer alguém para emprestar um barquinho para Ele usar esta noite. Quem sabe a sua vida precisa ser um barco para ser utilizado pelo Espírito de Deus. Quem sabe a sua vida é um barco que Deus quer usar esta noite, e deixa Ele te usar neste lugar. Aleluia. Tem coisa que na vida da gente parece que não tem utilidade, tem coisa que na vida da gente parece que não serve para nada, pastor, mas eu tenho uma coisa para dizer: quando a gente coloca na mão de Deus, passa a ter utilidade. Quando a gente coloca na mão de Deus, passa a servir para alguma coisa. Aleluia. Eu era um barquinho encostado que não servia para mais nada, mas do dia que eu coloquei na mão de Deus o meu barquinho, hoje ele serve para alguma coisa. Ele serve para ganhar alma para Jesus de Nazaré. Empresta teu barco para Ele hoje, que as coisas vão mudar na tua vida. Precisamos entender isso na vida espiritual. Tomando o barco emprestado. Quando Jesus pegou o barco de Pedro, Jesus pega este barco e ele afasta um pouco da terra. Eu comecei a entender por que Jesus tem que descer ao mar. Quem sabe para ensinar a multidão. Primeiro, que Jesus não precisava de microfone igual eu e você. Naquela época não existia microfone. Jesus, todas as vezes que ele ensinava para muita gente. Jesus não ensinava para 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, 200, 300, 400 pessoas como a gente está aqui hoje, não. Jesus, ele ensinava para 30, para 25, para 20 mil pessoas. Jesus, ele ensinava para muita gente. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto um dia, ele estava ensinando para 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Isso dá uma expectativa de 12 mil pessoas que Jesus estava ensinando. Então ele precisava falar, e uma vez que ele falava, e todo mundo ouvia a voz de Deus, todo mundo ouvia Jesus falar. E como é que eu ouvia? Eu comecei a pesquisar e eu entendi. Jesus, quando ele vai ensinar o sermão da montanha, Jesus então ele precisava subir um pouco mais alto, e o povo ficava um pouco embaixo. E quando ele ensinava, então o vento jogava, e alguém que estava lá atrás ouvia a voz de Jesus. Uma vez que ele vai entrar no barco para ele ensinar, ele afasta um pouco, as ondas vêm trazendo, que vem sendo trazida pelo vento, então vem trazendo a voz de Jesus, e o vento vai levando a voz de Jesus até o último que está ouvindo. Sabe o que eu aprendi aqui? Sabe por que você consegue ver um pregador ouvir uma mensagem de um pregador? Sabe por que você consegue ouvir alguém falar de Jesus? É porque não é porque o pregador sabe falar, é porque o vento do Espírito Santo está levando a palavra de Deus até o seu coração. É porque o vento de Deus sopra até o seu coração, e você consegue ouvir a voz de Deus falando no seu coração. Esse Jesus precisava de um barco, porque o vento levava a voz e o povo entendia. Esse mesmo Simão Pedro, que ele estava ali, esse camarada, ele não sabia o que fazer da sua vida, ele não sabia o que fazer da sua história, mas ele começou a ouvir Jesus ensinar no barco. E o que é que Jesus estava ensinando naquela noite? Marcos capítulo 4 fala da mesma história. E em Marcos capítulo 4 nós aprendemos que Jesus, quando ele está ensinando, ele falava da lei da semeadura. E quando ele falava da lei da semeadura, ele falou: olha, o semeador saiu a semear. E quando ele saiu a semear, uma semente caiu na beira do caminho, e veio as aves do céu e pegou as sementes. Outro semeador saiu a semear, e a semente caiu no meio dos pedregulhos. A semente brotou, mas não tinha raiz. E ele falou: o outro semeador saiu a semear, e essa semente caiu no meio dos espinhos, cresceu, mas os espinhos sufocaram ela.
E outra semente caiu em boa terra, e essa deu 30, 60 e 100 por um. Agora você imagina o camarada que estava trabalhando a noite inteira. Ele percebeu que tudo que ele fazia não dava certo. Eu já vi pessoas pregar e dizer que quem saiu a semear, são 4 pessoas que saiu a semear, foi só um semeador que saiu a semear. Só que ele tentou a primeira vez, ele tentou a segunda vez, ele tentou a terceira vez, ele tentou a 4ª vez para dar certo. Ei, sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro naquela manhã? Ele está dizendo: Pedro, não desista no meio do caminho, vai tentando que vai dar certo. Não desista no meio da jornada, vai tentando que a hora dá certo. Ei, igreja, não desista de caminhar. Uma hora você vai acertar o rumo, uma hora vai dar certo. Deus vai bradar na tua vida e a vitória vai chegar para você. Quem acredita, levante a mão e adore ao Deus do céu. Aleluia! Não pare no meio da estrada, não pare no meio do caminho, não pare, porque ainda há um jeito. Aleluia! O que vale no Evangelho não é o hoje. O que vale no Evangelho não é somente você tentar hoje. Você tem que prosseguir. A Bíblia diz, o profeta Oséias, quando ele escreve, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está dizendo que nós não temos que parar de conhecer. Tem gente que estabiliza, tem gente que recebe batismo com o Espírito Santo, já não precisa buscar mais dons espirituais. Tem gente que já sabe pregar um pouquinho, já não precisa estudar mais. Tem gente que já sabe cantar um pouquinho, não precisa dedicar mais. Aí busque mais, pede mais, busca mais, recebe mais. Deixa Deus usar teu barco, deixa Deus usar tua vida. Ainda tem gente que precisa te ouvir, ainda tem gente que precisa receber unção de Deus da vida. Tomando barco emprestado. Você precisa emprestar algo para Jesus essa noite. Você precisa emprestar algo para Jesus esta noite. Pedro imaginava: não vai dar nada certo, tudo acabou aqui. Mas quando ele imaginava que não vai dar nada certo, que Jesus acabou de ensinar a Pedro, eu imagino que dava cerca de 2 a 3 horas de ensinamento de Jesus ali naquela manhã. Quando Jesus acaba de ensinar, ele diz: Pedro, vai pescar de novo. O que Pedro diz? Pedro, ele começa a dizer para Jesus: Jesus, Senhor, eu já pesquei a noite inteira e nada apanhei. Pedro, ele sabia dizer para Jesus o seguinte: Senhor, eu já pesquei a noite inteira, eu sou perito em pescaria. Eu não comecei a pescar ontem, Jesus. Eu sou pescador há muito tempo. Eu não vim automaticamente ontem para pescar. Eu sei o que é pescaria. Mas já que eu aprendi com o Senhor que a gente tem que tentar, porque uma hora dá certo, eu vou lá, segundo a tua palavra, eu vou lá e vou aprender mais alguma coisa. Sabe por que Pedro ouviu Jesus? Porque Pedro entendeu que Jesus é superior a ele. Se fosse um outro coitado que chegar diante de Pedro: volta a pescar, Pedro, você: rapaz, quem é você para falar comigo? Quem é você para mandar eu pescar, rapaz? Eu sei pescar. Mas ele percebeu que quem estava falando com ele tinha mais autoridade do que ele. Aleluia. Ele percebeu que quem falava com ele tinha mais autoridade do que ele. E quando ele diz: volta a pescar, Pedro diz: segundo a tua palavra, eu vou voltar a pescar. Eu comecei a entender, irmão, que tem coisas que a gente pensa que não vai dar certo, mas dá certo. Eu conheço um menino que aos 9 anos de idade, ele viu o pai dele pescar, pastor Jandir. Ele ia lá para pescar com o pai dele. Mas pensa num camarada que pegava peixe, era o pai dele. Jogava lá uma carazinha, jogava lá outra carazinha, e ele ia para pescar, mas não pegava nada. O camarada era ruim de peixe, não pegava um peixinho sequer. Aí de repente o pai dele vai para casa, e quando o pai dele foi para casa, ele pegou o anzol escondido e falou: hoje eu vou pescar e eu vou pegar peixe. Ele chegou lá e falou assim: Senhor, dobrou o joelhinho na beira do rio e falou: Senhor, o Senhor falou para minha mãe
que eu sou escolhido do Senhor para ganhar alma. Se o Senhor me escolheu para ganhar alma, hoje eu quero pegar peixe. E cada peixinho que eu pegar aqui, Jesus, eu quero 100 almas para o Senhor. A menina entrou e ele olhou um cantinho de acarazinha que o pai dele gostava. Ele colocava a minhoquinha mal colocada e jogava lá. Quando ele jogava, antes de descer embaixo, a cara estava pegando, o peixinho subia. Caía, o peixinho subia. Quando deu mais ou menos umas 2, 3 horas que ele estava pescando, o pastor Jander, ele estava com a fieira cheinha de acará, cheinha de lambari, bagre. E quando ele chegou em casa, o pai dele olhou para ele e disse: menino, como que você pegou bagre com a água limpa, rapaz? Esse bagre amarelo só pega com água suja. Como é que você fez isso? Ele falou: não sei, papai, eu peguei. Esse menino cresceu e nunca imaginou que o que ele havia falado para Deus um dia ficou gravado na história. Nunca imaginou que o que ele havia falado para Deus estava na história. E o tempo passou. Ele saiu da igreja, desviou da igreja, depois voltou para a igreja. E depois que ele voltou para a igreja, Deus deu promessa, falou que ele seria ganhador de alma. E ele começou, pregava numa congregação, pregava em outra, não sabia pregar direito, e começou a pregar aqui e acolá. E hoje está aqui em Ipanema pregando para você, para a glória de Deus. Ei, eu coloquei o meu barquinho na mão de Deus, e Deus começou a usar a minha vida. Ei, se tu pensa assim, irmão, coloque o teu barquinho na mão de Deus, que Deus vai te usar nessa terra. Deus precisa, é só quem tem coragem, porque Ele vai usar. Deus precisa de alguém que tenha coragem de fazer para Ele. Ei, meu querido, você é especial para Deus, você é especial para o Senhor. O Senhor ainda acredita no teu ministério. Pedro voltou para pescar, irmão. Quando ele voltou para pescar, esse mesmo Pedro, ele começa, quem sabe, a lançar a rede. Quem sabe desanimado. Por quê? Primeiro, os peixes que Pedro queria não era peixe que pegava de dia, era peixe noturno, era peixe que pegava à noite. Por isso ele saiu para pescar à noite. Só que na verdade Pedro não sabia que o Senhor Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele manda nos demônios, Ele manda na natureza, Ele manda na nossa vida, Ele manda em quem acredita nele, Ele manda em tudo, porque Ele é Senhor por excelência, aleluia. Imagina o Pedro entrando no barco, e quando Pedro começa a lançar a rede desanimado, eu imagino o Espírito de Deus dizendo: a natureza diz peixe, é hora de acordar e vai para o barco de Pedro, é hora de acordar e vai para o barco de Pedro, é hora de acordar e vai para o barco de Pedro. E Pedro começa a ver as redes se enchendo, ele precisa chamar companheiro para ajudar, e quando pensa que não, o barco de Pedro está cheio de peixe, porque ele começou a entender que só Deus poderia mudar a história dele. Ei, empresta teu barquinho para ele hoje, porque você vai ver a tua vida mudar. Ei, se você trabalha e não está dando certo, vai trabalhar e vai dar certo. Ei, se você canta e não funciona, vai funcionar. Ei, se você prega e não dá certo, vai dar certo. Coloca Jesus no barco, que as coisas vai melhorar. Aleluia. É importante a gente entender isso. Pedro, ele começa a entender. Imagino que Pedro, ele sai alegre. E quando ele sai alegre, pastor, eu imagino que Pedro diz: eu sou o maior pescador, sou o cara que mais pesco agora. Você imagina o cara, peixe que pega à noite, pegar de dia, fica na história. Só que quando Pedro imagina que a história era dele, Jesus fala para Pedro: Pedro, agora abandona o barco aí. Você vai pegar peixe, mas não. Agora você vai pegar alma. Deixa peixe de lado agora, Pedro, porque agora eu vou mudar a sua história, aleluia. Pedro segue Jesus e fica com Jesus por 3 anos e meio aproximadamente. Pedro aprende muita coisa com Jesus. Pedro não conseguiu pegar peixe. Se ele um dia quisesse pagar a moeda, ele vai lá para lembrar da pescaria e pegar um peixinho para pagar tributo para ele e para Jesus de Nazaré. Agora você imagina quando Pedro, ele começou a ver isso acontecer. Deus estava, quem sabe, olhando para a vida de Pedro, imaginando: Pedro vai ser grande pescador, Pedro vai ser grande ganhador de alma. Mas para isso ainda
ainda não havia acontecido nada na vida de Pedro, mas Deus sabia o momento certo que iria acontecer na vida dele. Ei, querido, Deus sabe a hora que vai usar o teu barco, Deus sabe a hora que vai usar a tua vida, Deus sabe a hora que precisa de você. É só você ficar na direção dele, que ele vai precisar de você. Jesus de Nazaré um dia disse para Pedro, quando Pedro falou assim: ei, o que o povo diz que eu sou? Um diz que tu és profeta, outro diz que tu és o Cristo, outro diz que tu és Eliseu, não é assim? É profeta, Jeremias, né? Jeremias. Agora você imagina, quando Jesus começa a falar isso: e vocês o que diz que eu sou? Jesus, aí Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus falou assim: quem te revelou não foi o homem, não foi a carne, mas sim o meu Pai que está no céu que te revelou isso, aleluia. Pedro estava cheio da presença de Deus naquele dia, aleluia. Nessa mesma história que Pedro estava cheio da presença de Deus, Jesus começa a contar o que iria acontecer com ele. De repente Pedro diz assim: Senhor, eu não vou deixar isso acontecer contigo. Aí sabe o que aconteceu? Jesus olha para mesmo Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava seguindo, mas ele ainda não havia tido experiência com Jesus de Nazaré ainda. Aí eu aprendi uma coisa importante aqui, que Pedro automaticamente ele percebeu que precisava aprender mais com o Senhor. Esse mesmo Jesus falou: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, não é sobre você, mas sobre a tua palavra que você falou, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja vai se levantar, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Sabe o que eu aprendi aqui? Jesus está dizendo: ei, eu tenho a chave do inferno, eu tenho a chave para abrir, eu tenho a chave que fecha, e esta noite eu tenho para te dizer: se tu é a igreja do Senhor, as portas do inferno estão trancadas em nome de Jesus, e a vitória de Deus vai chegar para a tua vida. Jesus subiu para o céu, para me encerrar. E depois que Jesus subiu ao céu, porque ele ficou 40 dias com os discípulos, ele sobe para o céu e pede os discípulos para ficar vigiando ou orando. Eles ficaram mais 10 dias orando. Dá um total de 50 dias, eles estão orando. Quando eles estão orando, eu imagino que alguém está cansado da oração, porque segundo os relatos bíblicos, existia mais de 500 crentes naquela época, mas quase 120 estavam na oração. Porque na verdade, quando eu falo num culto de bênção, todo mundo quer vir. Quando eu falo em culto que tem profeta, que revela, que faz isso, que faz aquilo, a igreja não cabe de jeito. Mas quando eu falo em ensinamento da palavra e oração, conta com a minoria que quer orar, aleluia. Mas uma coisa eu aprendi: a minoria que quer orar ainda é a minoria que ainda consegue falar com Deus eterno nos momentos mais difíceis da vida. Ei, o momento mais difícil da nossa história, precisamos ter pelo menos diálogo com Deus eterno, que Ele vai falar conosco e vai abençoar a nossa vida. Esse Deus que muda a história do mundo. No dia de Pentecostes estava reunido quase 120. E quando estavam reunidos, a Bíblia diz que veio um vento, encheu toda a casa naquele lugar. Foram todos cheios do Espírito Santo. Quem é que levantou no meio do povo? Foi Pedro. Pedro se levantou no meio da multidão, porque o povo estava dizendo: ei, tem um monte de gente aí embriagado, tem um monte de gente aí sem noção, tem um povo aí que não sabe nem o que está fazendo. Pedro se levantou e disse assim: esse povo não está embriagado, mas estão cheios da presença do Deus eterno. Estão cheios da presença de Jesus, cheio da presença, cheio do Espírito Santo. Pedro começa a pregar no meio da multidão, aleluia. E quando ele começa a pregar no meio da multidão, esse mesmo Pedro começou a pregar no meio da multidão, e a Bíblia diz que de repente ele fez o apelo, e quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus de Nazaré. Aí Pedro entendeu: ei, hoje eu estou pescando de novo, hoje eu sou pescador, mas eu não pego carazinha mais, eu não pego peixe mais, eu ganho alma para Jesus de Nazaré, eu ganho alma para Jesus de Nazaré. Seja ganhador de alma esta noite, seja ganhador de alma esta noite, seja ganhador de alma. Deixa Deus usar a tua vida, deixa Deus te usar neste lugar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
está preocupado com quem ganha alma nessa terra. O Senhor está preocupado com quem quer ganhar alma neste lugar. O Senhor está preocupado com quem quer ganhar alma para Jesus de Nazaré. O Senhor está preocupado com quem vai entrar em becos e valados e ganhar alma para Jesus de Nazaré. O Senhor não preocupa com tanta gente que só quer aparecer no meio, quem sabe dos holofortes, pregar. Eu sou um pregador itinerante que estou começando agora. Eu tenho 1 ano e pouco que eu estou como itinerante mesmo. Mas eu peço a Deus misericórdia de Deus, porque eu quero ser um servo fiel. Eu quero servir a Jesus de Nazaré. Eu quero ainda sentir temor de Deus quando eu subo na igreja, no púlpito da igreja. Eu ainda quero sentir a presença de Deus falar no meu coração. Eu ainda quero sentir a glória de Deus na minha vida. Eu ainda quero pegar o meu barquinho e dizer: Jesus, está aqui o barquinho. Usa da maneira que o Senhor quiser. Usa na hora que o Senhor quiser. Usa como o Senhor quiser. O Senhor precisa de gente assim. A igreja do Senhor precisa voltar a navegar no oceano do Espírito. A igreja do Senhor precisa aprender com isso. Pastor Jânio fala uma coisa que é muito importante: a igreja tem que passar a chorar com os hinos da harpa cristã. A igreja está muito manipulada hoje em dia, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas ainda tem gente que empresta barquinho para Jesus e Deus muda a história, aleluia. Ainda tem gente que prega a verdade e Deus muda a história. Ainda tem gente que é diferente e Deus muda a história. Ainda tem gente que está com a mente voltada para Jesus de Nazaré. Ainda tem gente que está com a mente voltada para o Mestre. Ainda tem gente que não se ilude com essas coisas desse mundo. Ainda tem gente lavado e remido no sangue do Cordeiro ainda. Se coloca sobre os pés agora em nome de Jesus. Aleluia. Deixa Jesus pegar o seu barquinho essa noite e Ele te usar nessa noite. Eu vou orar pela sua vida com a permissão do pastor. Posso, pastor? Aleluia. Orar. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida aqui essa noite. Você que precisa ter um barquinho para emprestar para Jesus esta noite, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Ah, mas eu já emprestei o meu barco para Jesus. Você pensa que às vezes você emprestou, mas o seu barco, Jesus só entra nele e vai aonde você quer. O seu barco, Jesus pode entrar nele, mas ele vai na direção que você quer. Quando eu empresto para Jesus, é Jesus que conduz o barco. Jesus pegou o barco de Pedro, pegou o barco de Pedro, vai lá para o meio do mar. É Jesus que ordenou. Eu quero dizer, se você tem um barquinho para emprestar para Jesus aqui esta noite, eu quero que você saia do seu lugar, você sendo crente em Jesus, vem aqui. Eu quero orar pela sua vida aqui esta noite. Eu sei que tem gente que precisa ser usado por Deus nessa terra. Eu sei que tem gente que tem vontade de ser usado por Deus nesse lugar. Eu sei que tem gente que tem vontade de fazer a diferença. Mas uma coisa é certa: a gente só faz a diferença quando Jesus entra no barco. A gente só faz a diferença quando nós deixamos Jesus tomar conta do nosso barco. E tem muita gente para vir aqui, eu tenho certeza disso. Se fosse você, não esperava a segunda vez para vir aqui. Se fosse você, não esperava a segunda vez para você sair e vir aqui e dizer: Jesus, o meu barco está aqui, usa ele como o Senhor quiser. Senhor, o meu barco está aqui, usa ele como o Senhor quiser. O Senhor quer usar a tua vida aqui esta noite em nome de Jesus. Ele quer usar a tua vida aqui esta noite. Ele quer usar você aqui esta noite. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Entra em becos e valados e começa a ganhar alma para Jesus de Nazaré. Comece a ser usado pelo Espírito de Deus neste lugar aqui esta noite. Enquanto alguém estiver chegando, eu queria que o Marquinhos louvasse o Senhor com um louvor, em nome de Jesus. Enquanto o Marquinhos estiver louvando o Senhor com louvor, eu quero que você venha aqui, porque eu tenho certeza que Deus está mudando a sua história a partir de hoje. Deus está mudando o seu pensamento a partir de hoje. Você vai entender que Deus vai te usar de maneira diferente aqui nessa igreja.
Você vai entender que Deus vai te usar de maneira diferente aqui essa noite, aleluia. Você vai entender que Deus vai dar um novo, quem sabe um novo rumo para a sua vida. Você vai entender que o seu ministério vai se abrir para Jesus de Nazaré, porque você está emprestando o barco para Ele essa noite. Empresta seu barco para Ele essa noite, aleluia. Aleluia. Quero dar o melhor de mim. Espírito Santo, quero aleluia. Oferecer Espírito Santo, sacrifício de louvor. Quero ser bem mais. A unção de Deus está sobre esse lugar. A presença dEle está sobre esse lugar. A unção de Deus está nesse lugar. Sinta a glória dEle aí nesse lugar. Eu não vou me importar do que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Deixa Deus te usar essa noite. Deixa Deus te usar essa noite. Deixa o Espírito Santo te usar essa noite, aleluia. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Meu Deus, meu Deus. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar meu o Deus, melhor aleluia. de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Aleluia. Eu só aleluia. Aleluia, recebe a unção de Deus sobre a tua vida aqui esta noite. Recebe a glória de Deus sobre a tua vida aqui esta noite. Recebe a unção do Espírito de Deus aqui esta noite. Recebe a graça dele sobre a tua vida. Deixa Deus te usar nessa terra. Deixa Deus te usar nessa terra. Deixa Deus te usar nessa terra. Deixa Deus te usar. O que vai acontecer? Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Tu és a razão do meu viver. Espírito Santo de Deus agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo agora, Pai. Ó Deus, eu quero a mão do Senhor sobre cada vida agora. Eu quero a presença do Senhor sobre cada vida agora. Eu quero a mão do Senhor sobre cada uma agora. Espírito de Deus agora. Cada um que está emprestando o barquinho para o Senhor esta noite, comece a usar ele, comece a usar ela, comece a usar cada uma agora. Em nome de Jesus Cristo, usa ele, usa ela, usa meu Pai, para a glória do Senhor. Aonde estiver meu Pai, usa o crente agora, para a glória do Senhor. Deus dá vitória a cada uma agora em nome de Jesus Cristo. Derrama graça sobre cada uma agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Eu queria perguntar aqui esta noite: tem alguém aqui, irmãos, que não é crente e ouviu a voz de Deus e precisa deixar Jesus entrar no seu barco essa noite, aceitando Jesus como Salvador? Deixa eu ver, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Alguém que veio aqui esta noite que não é crente e ouviu a voz de Deus. Lá uma mão levantada lá. Aleluia. Vem cá, vem cá. Levanta do seu lugar e vem cá. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Tem mais alguém para Jesus? Está vindo uma vida lá, um irmão lá. Levanta e vem cá.
Tem mais alguém para Jesus aqui essa noite? Deixa eu ver. Deixa eu ver onde está a segunda vida para Jesus de Nazaré aqui essa noite. Aleluia. O irmão que levantou a mão, deixa eu ver você. Aleluia. Tem um irmão para vir com ele aqui? Tem um irmão para vir com ele? Segunda vida, terceira vida, vem cá. 3 vidas, vem cá em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem cá. Aleluia. Terceira vida para Jesus de Nazaré. Eu glorifico a Deus por isso, aleluia. Porque o que faz não é um pregador, é o Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus que faz isso. Tem a quarta vida para Jesus. Sai do seu lugar, vem cá. Tem uma mão levantada lá. Quarta vida. Aleluia. Tem uma mão levantada. Você que está com a mão levantada, se levante, vem cá. Pode ficar. Alguém para ir com esse irmão lá. Tem um irmão lá com a mão levantada. Isso aí, vem com ele aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem com ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Vidas aceitando Jesus como Salvador. Aleluia. Tem mais uma vida para Jesus de Nazaré. Eu vou orar por você, aleluia. Tem mais alguém para emprestar o barquinho para Jesus esta noite? Aproveita e empresta o seu barquinho para Ele. Se tem mais alguém, levante a sua mão e sai do seu lugar. Eu quero orar por você. Se não tem, eu já vou orar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que o pastor ore em nome de Jesus. Eu quero que a igreja se coloque em pé, por favor. Deus falou conosco esta noite. Deus está falando conosco. Glória a Deus. Essas vidas tão preciosas, rendendo ao Senhor. Jovens ainda se entregando ao Senhor. Toda a igreja estenda as mãos para cá. Vamos abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Os obreiros estendam as mãos aqui. Quantos creem, irmão, que o maior milagre da história está acontecendo hoje? Diga glória a Deus. A Bíblia não diz que o céu se alegra quando um paralítico levanta. A Bíblia não diz que o céu se alegra quando um cego passa a enxergar. Mas a Bíblia diz que o céu se alegra quando uma pessoa se arrepende. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Oh, glória a Deus, o Senhor está aqui. Vamos orar por estas vidas. Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos porque estas vidas estão emprestando o barco das suas vidas para o Senhor. Pai, escreve o nome agora no livro da vida. Deixa eles sentirem uma alegria e um gozo que eles nunca sentiram, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, passa do teu sangue agora, batiza eles com o Espírito Santo, encha eles da tua graça e da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é diferente da alegria do mundo, Jesus. A tua alegria é duradoura, a tua alegria é permanente. Oh Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo e os declaro salvos para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos crêem na salvação no nome escrito no livro da vida dessas vidas, diga comigo, glória a Deus. Permaneça onde você está, por gentileza, em nome de Jesus. Permaneça. Oséias, cuida.